E a Federação da Agricultura do Estado do Paraná entrou na justiça contra a continuidade das demarcações de terras indígenas na região de Guaíra. Em janeiro deste ano, a cidade foi marcada por eventos violentos na área rural. O conflito entre produtores rurais e indígenas resultou em 4 feridos. Tensão que aumentou após o Supremo Tribunal Federal suspender decisões que impediam a demarcação de terras indígenas no Paraná. Atendendo ao apelo de produtores de todas as regiões do estado, a Federação da Agricultura do Paraná solicitou ser incluída na ação civil ordinária 3555 como amicus curiae, onde a figura jurídica não tem as mesmas prerrogativas das partes do processo, mas pode trazer informações importantes no trâmite judicial. Além disso, a FAEP interpôs um agravo e solicita o reconhecimento da falta de competência do STF para a apreciação do pedido de demarcação formulado pelas comunidades indígenas Avá-Guarani. A petição que foi apresentada pela comunidade Avá-Guarani, ela é, do ponto de vista legal, inadmissível naquele processo. Ele não guarda nenhuma relação processual com o que se estava discutindo na ação civil originária 3555. Então, eles fazendo o pedido de que, naquele momento, no final de ano, estava uma situação de crise por força dos enfrentamentos que ocorreram ali na região, determinava e pediam que o ministro concedesse, né, uma liminar para que fossem retomadas as demarcações. Na verdade, até um absurdo, porque essa petição ela traz exatamente o contrário do que se pede, porque em se determinando a retomada do processo demarcatório sem que fossem feitos, e não foram feitos os estudos necessários, todas as notificações para os produtores, isso só vai agravar a situação de crise que a gente está verificando, tem verificado nesse momento lá na região de Guaíra e Terra Roxa. As demarcações nos municípios de Terra Roxa, Guaíra e Autônia ocupam uma área de 24 mil hectares. Segundo a FAEP, o problema vem impactando dezenas de famílias e interferindo diretamente na economia da região e na produção agropecuária nacional. E olha, essa situação, ela acaba desvalorizando as propriedades e prejudicando a produção agropecuária em cidades que dependem, aí, essas cidades que foram mencionadas na reportagem, quase 90% praticam essa atividade. Então vamos chamar aqui o Miguel Daúde para a gente falar com ele aqui. Daúde, eu quero saber uma coisa, como é que o governo deve fazer? O que ele deve fazer para priorizar essa concessão de terras? Como é que a gente consegue encontrar isonomia entre a questão indígena e os produtores rurais? O que você diz para a gente? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Bom, é usar o bom senso, né? Essa situação a gente pouco vê no governo, né? Bom senso é que deve predominar. Mas, resumindo, né, essa realidade dessa região, ali há disputas por terras e isso tudo acaba levando àquela região, que é uma região produtiva, a diminuir a produção, a criar empecilhos para o desenvolvimento, uma vez que qualquer processo jurídico ele é lento, demorado e a gente nunca sabe como vai terminar, né? E há injustiça, porque tem pessoas ali que estão tendo que tecnicamente e teoricamente perder as suas terras, né? Em decorrência de decisões jurídicas que não estão adequadas à lei ou à realidade. Tem escrituras, Priscila, de quase um século, porque você está ali e, de repente, alguém chega para você e fala, você vai sair daí. Como é que fica o investimento? Como é que faz? Agora, os indígenas ali precisam de terras, né? 24 mil hectares de terras. O Brasil tem quanto? Tem 150 milhões de hectares de terras disponíveis sem derrubar uma árvore. Então, na minha opinião, é falta de coerência, é falta de visibilidade do governo colocar a região nessa situação. Infelizmente, quando você tem um governo que ele tem um viés ideológico voltado para as minorias e as minorias ditam o que o país tem que fazer, infelizmente a gente tem essa situação
que vai se desenrolar por muito tempo. Outro caso, Priscila, é a concessão de terra para quem produz. Nós temos produtores que perderam sua terra por questão de endividamento, por outras questões, e que precisam de terra. Agora, qual é a política do governo em fazer essas concessões de terra? A pressão que existe é de um movimento do MST, né? É um movimento puramente político. Priscila, eu me lembro muito ali na região do Mato Grosso, aquelas estradas, tinha aqueles acampamentos. Durante a semana não tinha ninguém no acampamento, porque a maioria dos que ficavam ali acampados iam no fim de semana porque era até funcionário público, tinha seu emprego. Então, você usa instrumentos para pressionar o governo a fazer a concessão de terra para pessoas que estão ali com interesses políticos e aqueles que realmente precisam da terra são prejudicados. Então, Priscila, isso aí exige o quê? Coerência, pulso forte e determinar o que nós queremos. Infelizmente, a gente percebe claramente que isso não existe. Não só nesse setor, em vários setores. É uma bagunça só e o país fica muito aquém da sua capacidade de gerar riqueza, de gerar crescimento e de gerar renda. Infelizmente, Priscila, essa é uma realidade que a gente já enfrenta há muito tempo e vamos continuar enfrentando diante da visão que o governo tem em relação a essa situação. A concessão de terras, ou por questões indígenas ou não, Priscila. Discernimento, né, Daúde? Essa é a palavra. É o que falta. É o que falta. É o que falta. Quero agradecer aqui sua participação. Excelente sexta-feira para você. Bom fim de semana. Semana que vem tem mais, hein, Daúde? Obrigado, Priscila. Um abraço a você e um abraço a todos.